pregador da última hora. Excelente é o seu valor, quando assim se levanta e olha para os céus e entende o soar do chamado de Deus, e sabe que é a última hora e entende muito bem que pregando agora não há outra oportunidade para pregar depois. Entendendo o soar do chamado de Deus e recebendo dos céus autoridade para repreender toda astuta cilada de Satanás em nome de Jesus, ele vai à frente e peleja e batalha e sempre é um vencedor. E levanta para os céus a bandeira da vitória, exaltando aquele que lhe concedeu para vencer e ser um vencedor. Desperte-se agora para batalhar e você receberá a vitória de Deus. Pregações, mensagens reveladas, mensagens edificantes. A mensagem de ensinamentos, o sermão, ouvindo a palavra de Deus. Oração, mensagem, muita novidade, testemunho para você. Em nome de Jesus Cristo, saia! Maravilha dos céus. Vamos lá então, que nos interessa a mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema, a vistoria do servo de Deus. Nós vamos ler aqui para termos base no que vamos falar e a sua vida ser abençoada em nome de Jesus. Nós vamos ler aqui em João capítulo 6, do versículo 60 ao 71. E como diz o pastor Ricardo, eu vou pegar a palavra dele nessa hora e vou fazer as minhas palavras, a palavra dele assim: a giripoca vai piar e Deus vai falar nesse lugar. Aleluia, glórias a Deus. Vamos lá então, a leitura da palavra de Deus com o seguinte tema: a vistoria do servo de Deus. E tem, porém, o título diz aqui, Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro. Vamos lá então, que a mensagem de hoje está saborosa. E tem, porém, já vou te alertando logo: é mocotó, é vatapá, é feijoada e é aquilo tudo que tem direito. No finalzinho, aquela sobremesa para dar uma sustância e você caminhar mais e mais, em nome de Jesus. Vamos lá então, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 60 ao 71 de João capítulo 6. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, e o Espírito e o que vivifica, e a carne para que nada aproveita? As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe for e não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E então disse-lhe Jesus aos 12: queres vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna,
eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Maravilha dos céus. Como diz o meu companheiro, amigo e colega, pastor Ricardo Souza, a giripoca vai piar. Então se segura daí. Se você não gosta de palavra de vida, eu te aconselho a se retirar, senão você vai murmurar. Mas se você quer ter vida com abundância e ir para os céus, fique daí mesmo, recebendo a bênção de Deus, porque o que vai descer do céu para cá agora vai sair daqui para aí, e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Entendemos muito bem por vistoria. Toda a vistoria, para ser vistoriada, alguma coisa tem que estar com perfeição. Entendemos muito bem que anteriormente, antes de passar para nós a programação, o nosso presidente, o senhor presbítero Edson Santos, ele já abriu logo o leque dizendo mais ou menos para onde que ia a mensagem, a diretriz, e nós vamos para você entender muito bem o que nós vamos falar nessa tarde. Quem nunca vistoriou um carro? Aquele que tem um carro sabe muito bem que para passar na vistoria, ele tem que ir lá e não pode ter problema nenhum, não pode ter nenhum defeito se cair. Tem um porém, nem na pintura não pode ter um arranhão. Para você entender muito bem, você pode chegar até com dinheiro, mas como o camarada ele ganha tão bem lá no Detran, ele não vai deixar o teu carro passar. Ele vai anular e vai falar para você o seguinte: ajeite isso aqui, porque para passar por aqui tem que ser perfeito. Se nessa vida, nessa terra, os homens e as mulheres que trabalham lá entendem que tem que ser perfeito para poder passar o carro pela vistoria, imagine no céu, para poder entrar lá, não adianta, que de qualquer maneira não vai entrar, porque quando chegar lá em cima, o adultério não vai entrar, a fornicação não vai entrar, o viciado não vai entrar, só vai entrar lavado e remido no sangue de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Tem esse negócio não, mas continuando que estamos falando, maravilha dos céus, o leque se abriu e a revelação do céu agora está profunda neste lugar. A vistoria do servo de Deus, todo aquele que é chamado por Deus para assim um negócio com ele espiritual, ele entende muito bem e ele sabe que tem que ser diferente. Ele sabe, principalmente aquele que tem conhecimento, principalmente aquele que leu as Sagradas Escrituras. Não temos como fugir. Se a Bíblia diz que céu é céu e inferno é inferno, isso é realidade. Os homens naturais, sem ter a ciência do lado espiritual, eles não entendem, mas aquele que entra no lado do Espírito sabe muito bem que existe uma vida eterna e um castigo eterno, e só vai para o céu se aceitar a Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Confesso a vocês que eu não estava nem muito bem, passando muito bem não, mas a unção desceu de uma tal maneira que não tem enfermidade certa para querer impedir. Eu botei um propósito com Deus, o seguinte: Senhor, é 40 dias, eu posso estar até enfermo, mas eu vou vir fazer a tua vontade. E confesso para vocês uma coisa: quantas e quantas vezes eu aqui para poder trazer a palavra de Deus e estava passando mal, estava dando um negócio esquisito em mim, mas mesmo assim eu perseverava, porque eu sabia que mesmo se eu der um baque aqui, irmão, mesmo se eu cair aqui agora, eu sei para onde eu vou. E muitas pessoas não sabem a direção do seu caminho, não sabem para onde vai. E tem algumas pessoas, se você pergunta, irmão, você vai para o céu? E ainda fica meio em dúvida, não sabe. Tem porém, se não tem certeza da salvação, a trombeta vai tocar nos céus e não vai ouvir o suor da trombeta de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Quem
nunca ouviu falar daquele sermão daquele grande homem de Deus? Pecadores na mão de um Deus irado. Deus hoje está como teu advogado. Quer dizer, Jesus hoje está como teu advogado, mas no último dia ele será o teu juiz. Ou você vai para os céus agora, direitinho com Deus, ou não adianta. Quando a Bíblia diz que um foi levado e o outro foi deixado, é porque alguém vai ficar. No arrebatamento da igreja, a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quer dizer, nem todos vão subir. Aleluia, glórias a Deus. Caia na real. O lado visível espiritual é um do lado mais real do que se pode imaginar. Você não imagina o grau de realidade que é. A hora do encontro com Deus, a hora do acerto de conta, a hora de chegar perante Deus, e a hora que você, Senhor, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar, eu te dei oportunidade, você foi até o filho pródigo, mas eu fui te dando oportunidade, e agora tu quer entrar aqui, tu sempre me rejeitou, tu nunca quis entrar no meu caminho, achava difícil, e ainda chamava os meus profetas de doido, fanático e maluco. E deu, porém, até o meu filho Jesus chorou, quando dizia lá Israel, Jerusalém, Jerusalém, que eu maltrato os meus profetas, e você mesmo assim não se despertou. É realidade, é um grau de realidade muito grande, o lado visível espiritual. Há pessoas que vão para os céus, mas tem outras que vão queimar no inferno e não se despertam para isso. Desperta do que dorme, que Deus vai te esclarecer. Aleluia, glórias a Deus. O leque da palavra está aberto. A vistoria do servo de Deus, tema da mensagem de hoje. Entendemos muito bem que uma pessoa ela vai ser vistoriada totalmente por Deus. Nada em falso. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ah, tem problema não, tem só uma falinha aqui, anjo. Pega o espanador aí. Tem problema não? Ou limpa-se agora, ou nunca chegará aos céus. Apocalipse diz isso, livro de Apocalipse. Quem é sujo, suja-se mais ainda. Quem é limpo, limpa-se mais ainda. Então, desperta-se agora, ou nunca chegará ao céu. O arrebatamento está perto de acontecer, e muitas pessoas estão dormindo do sono da indolência, sei lá o que, negócio assim. Estão dormindo e não se despertaram ainda para o dia, o grande dia do Senhor, como diz em Joel, capítulo 2, versículo 1. Mas eu entendo muito bem, por leitor das Sagradas Escrituras, que ainda nesta vida, Jesus queria provar que nem todos eram fiel. Vamos entrar na palavra de Deus para você entender o que nós estamos falando. Aqui no título nos diz o seguinte: o tema é a vistoria do servo de Deus. E o título diz: Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro. Quando chegou a hora de peneirar, quando chegou a hora de mostrar a verdade e mostrar quem é quem, aí quando Jesus desceu o sermão mesmo, do jeito que o povo sabia, Jesus sabia que não ia gostar, a maioria, ó, e tem porém, no versículo 60 diz assim, ó: muitos, pois, do seu discípulo, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Isso não é de agora. Você trazer uma mensagem que vai ao encontro do camarada e o camarada está enquadrado e ele fala: que é isso? Esse irmão não tem ética, essas coisas não pode se falar, isso é uma grosseria. Grosseria é ir queimar no inferno. Não ter ética é ir queimar no inferno também, porque se a Bíblia diz que não vai para o céu os feiticeiros, os fornicários, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira, não adianta, não vai subir para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Hoje Deus vai vistoriar todo mundo, e até a mim também, e vai ser uma maravilha dos céus. Mas vamos lá, essas coisas não é de agora.
Quando você traz uma mensagem e a pessoa não gosta, a pessoa não entende, aí não tá nem, principalmente se tiver enquadrado. Uma coisa eu aprendi com o meu presidente, que eu gosto muito de ouvir ele pregar, o senhor presbítero Edson Santos, e ele dizia em alguma de suas pregações, ele fala assim: irmão, se tu tá enquadrado, não faz cara feia e nem reclama, porque se você fazer cara feia e reclamar, aí o pessoal vai entender e vai saber que o negócio é contigo. Então dá glória e vai rindo aí, mesmo se você estiver enquadrado, e aí ninguém vai perceber que o negócio é contigo. Aleluia, glórias a Deus. E de repente Jesus vindo ali junto com os discípulos, chegou a hora de provar. Vamos para a prova dos 10, dos 9 ou dos 11. Chegou a hora de provar, vamos ver quem é fiel mesmo. Aí Jesus desceu o sermão e tinha um porém, irmão, tinha muita gente ali, irmão, que só seguia Jesus por interesse, porque Jesus tinha alguma coisa para dar, porque Jesus podia aliviar alguma coisa, porque Jesus podia botar o cão para correr. É a mesma coisa os tempos de agora. Tem gente que só tá na igreja porque Deus tem alguma coisa para dar, porque se Deus não tivesse, já tinha saído há muito tempo. Mas quando vem o profeta da verdade, que prega uma palavra de vida, aí Deus começa a discernir quem é quem. Aleluia, glórias a Deus. Não sirva a Deus por interesse, sirva a Deus por livre e espontânea vontade. A Bíblia diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, aqueles que são fiel mesmo, quando vê a calúnia, não tá nem aí, ele continua dando glória e fica firme na casa do Senhor. Aquele que tá firme mesmo, que é fiel a Deus, que não serve a Deus por interesse, ele sabe que não tá nem aí também para dificuldade. A dificuldade pode vir, ele pode passar no deserto, ele pode estar no estreito, e ele sabe que ainda que ele morra, ele sabe que vai para os céus, porque o céu é o seu endereço. Aleluia, glórias a Deus. E de repente ali alguém no meio, a maioria falou: duro é esse discurso. Logo essa hora que Jesus vai me vistoriar, que negócio é esse? Aí de repente, dentro do tema da mensagem, a vistoria do servo de Deus, não disse Jesus, mas digo eu, chegou a hora de vistoriar os servos de Deus. Eu vou provar que nem todos que estão aqui são fiel, e eu vou deixar também escrito, como diz em 1 João: estavam no meio de nós, mas não eram de nós, estavam de falsidade. Irmão, quantas pessoas que se enganam, e tem uns por aí que não falam mais a verdade, porque tem um olho maior do que o rosto, de olho no dízimo. Ah não vou espantar isso aqui não, que o dízimo desse camarada aqui é muito grande, se eu falar a verdade, ele vai sartar fora. É melhor tu falar a verdade, ou ele aceitar a verdade para se converter ou não, do que ele queimar no inferno e vocês junto. Porque aquele que conhece, é melhor, a Bíblia diz, antes melhor não ter conhecido a verdade do que a conhecer e não fazer anunciada ou escrita, anunciada como ela é. Você entende muito bem, a Bíblia diz assim: feliz os pés daqueles que anunciam as boas novas. Há um juízo, há um momento, há uma hora e há um dia certo para se encontrar com Deus. E nesse dia Deus vai falar assim: meu filho, quantas e quantas vezes eu cheguei até você, e você andou nos seus próprios caminhos, nos seus próprios pensamentos. Você vivia mais materialmente do que espiritualmente, e eu tinha uma cidade celestial para você. Eu te mostrava que a vida nesta vida é passageira, e você achava que ia viver eternamente. Mas de repente a morte bateu na sua porta sem você esperar. E agora tu vieste para cá pensando que não ia ser um dia, isso não ia acontecer, mas aconteceu na tua vida. Mas também aqui eu não posso deixar você entrar no meu reino. Reino de Deus e reino das trevas é uma realidade que tem que ser dita e por escrita a real do jeito que ela é. Porque entendemos muito bem o grau da realidade do lado visível espiritual. Porque temos uma visão mais ampla.
E entendemos que nessa visão ampla é para mostrar para os outros também. Tem pessoas que são egoístas. O reino de Deus é só para ela. Só ela que vai para o céu. Não, vou perder minha amizade. Vou falar a verdade, nada, vou falar evangelho, nada. Eu sou agente secreto de Jesus. Eu tô no meio deles, mas ninguém sabe que eu sou crente. Então aí todo mundo vai ser meu colega. Que nada, prega o evangelho e você vai ganhar mais um amigo. Anuncia a verdade e você vai ver como que eles vão falar verdadeiramente. Você é servo de Deus e serva do Senhor. E Deus vai te recompensar nos céus. Quanto mais alma você que mandar para lá, maior será a tua coroa. E de repente chegou a hora de vistoriar. Aí Jesus saiu vistoriando, desceu o sermão em todo mundo. Os discípulos sartaram fora. Só ficou os 12. A Bíblia diz que só ficou os 12. A maioria se escandalizou no que Jesus falou. E tem um porém: Jesus não veio para agradar todo mundo. Ele veio para falar a verdade e cumprir as sagradas escrituras. Entenda muito bem isso. Enquanto você agrada A e B, por causa do dízimo, sei lá, por causa do que ele tem, você e ele vai queimar no inferno. Porque se a Bíblia diz o seguinte: nenhuma palavra e nenhum tio será tirado das sagradas escrituras. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Anuncie a verdade agora ou nunca mais. Aleluia, glória a Deus. E de repente Jesus vistoriando todo mundo, porque os olhos de Deus são como chama de fogo. Os olhos de Deus enxergam todas as coisas. Não era que Jesus estava mostrando para Deus quem era que estava no meio deles, porque Deus já conhecia e Jesus também. Mas Jesus ia mostrar para eles mesmos que nem todos eles eram fiel. Só estava seguindo a Jesus por interesse, não por livre e espontânea vontade de fé. Aleluia, glórias a Deus, exalte a Deus. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus assim gosta que quando nós o adoramos em espírito e verdade e façamos seu nome. Irmão, já tem bastante tempo que eu estou na igreja, há mais de 8 anos. E quantas vezes na caminhada cristã e na caminhada da vida e nos anos que iam se passando, as pessoas chegavam até mim e falavam assim: você não tem chamado, você não tem o dom, você não sabe cantar direito, você não sabe falar, você não sabe se expressar. Mas eu procurava me esforçar, porque Deus lá do céu, quando olha para você e vê que você se esforça e você não blasfema contra a verdade, antes a aceita, sabendo que é o que está escrito, que não tem como correr, Deus te abençoa dos céus. Deus tem um tempo determinado de bênção para você. Você ainda vai ser abençoado muito nessa vida, mas tem que passar pela escola de Deus. E nessa escola você vai ter algumas provas para passar. E após essa prova vai vir a aprovação. E Ele te apresentará as nações. Mas quantos que não querem entrar na escola? Deus tem uma escola de ensinamento para você. Ele quer te mostrar o caminho real. Mas primeiro, Ele vai te vistoriar por completo, para assim depois colocar as nações na tua mão. A Bíblia nos diz que Deus tem chamado homens e mulheres para a sua seara. Ninguém tem ficado fora do alvo de Deus. Que o alvo principal de Deus é instituir homens e mulheres, ministros dos céus, para profetizar na terra a palavra da verdade e para que a sua terra se encha de toda a palavra de Deus, como está escrito em Salmos. Mas antes de mais nada, dentro do tema que é a vistoria do servo de Deus, Deus vai vistoriar um por um antes de entregar o que tem que entregar na mão dos seus servos. Ninguém de qualquer maneira vai entrar em batalhas
espirituais, porque em batalhas espirituais você enfrenta o cão, você enfrenta a fúria do inimigo, e se não estiver preparado, um soldado despreparado na batalha vai morrer no meio do caminho, não vai permanecer. Mas quando entra preparado, entra com a espada da justiça na mão, couraça e capacete na cabeça, e o cão não tem como atingir, ele vai sair em nome de Jesus. E de repente ali, Jesus olhando aí a multidão seguindo a ele, todo mundo seguindo a ele, a maravilha do céu. Jesus gosta, né, quando a multidão vem seguindo ele. Jesus só não gosta de uma coisa: de interesseiros. Você tem que servir a Deus de livre e espontânea vontade, um verdadeiro adorador, adorando a Ele. E a Bíblia nos diz que quando Jesus chegou a falar no versículo 62, você vê muito bem, que diz assim: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro veio? Jesus veio dos céus para essa terra para cumprir uma missão do Pai. E nessa missão dar poderes a homens e mulheres. Mas antes de receber esses poderes, primeiro passar pela sua vistoria, e aí depois passar pela escola de Deus e ser aprovado para uma grande obra. Então eu entendo muito bem, por meditar nas Sagradas Escrituras, que antes de mais nada, nós vamos passar pelo deserto. E só receberemos as bênçãos de Deus depois do deserto. E tem um porém: se murmurar no deserto, vai morrer. Porque a Bíblia diz assim, que o povo de Israel pereceu no deserto porque estava murmurando. Não chegaram na terra prometida. A murmuração é pior do que o pecado de feitiçaria. Deixa de ser murmurador e deixa Deus te aprovar para uma grande obra. Aleluia, glória a Deus. O servo de Deus, quando ele está sendo vistoriado, ele entende muito bem que está passando pela escola de Deus, porque uma vez entrando na casa do Senhor e aceitando a Jesus, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, este daí não está apto para o reino de Deus. E ele sabe muito bem que é a última hora. Ele entende muito bem que somos a última geração de crentes nessa vida. Ou pregamos agora o evangelho ou nunca mais. E eu entendo, por ler Sagradas Escrituras, que após o arrebatamento da igreja, a oportunidade será dada aos 144 mil selados de Israel. Temos então a nossa função e a intimação dos céus para pregar o santo evangelho. O evangelho que anuncia, o evangelho que desperta, o evangelho que toca a trombeta nessa terra para depois a trombeta do céu tocar. E aí sim escutarmos soar do arrebatamento da igreja e ir para o céu. Aleluia, glórias a Deus. E ele sabe muito bem que ele tem que buscar a sua purificação, tem que estar buscando dentro da casa do Senhor. E ele entende as Sagradas Escrituras, principalmente quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todos aqueles quais que entendem o seu chamado, ele sabe que quando ele é convidado para a casa do Senhor, ele fica com uma alegria tremenda. Ele sabe que mesmo que está na prova e na luta, ele continua caminhando. E ainda que ele esteja comendo arroz, feijão e zoiudo, como dizem por aí, que é ovo, ele continua caminhando e não está nem aí. Continua exaltando ao Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra e que de geração em geração tem chamado homens e mulheres para a sua seara, para assim cumprir o ide de Jesus e para anunciar que o arrebatamento da igreja já está próximo a acontecer. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia nos diz, irmão, que Jesus chegou para os 12 e falou assim, e tinha um porém, sempre tem um diabo no meio. Maravilha do céu, lembrei que agora
É a Bíblia que diz, ó, versículo 70 de respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os doces, mas um de vós é um diabo. Maravilha dos céus. Entendo muito bem, após ler isso aqui que eu li para você, que Deus, ele alerta a todos aqueles antes que alguma coisa aconteça. Ele alertou. Quem pegou o fio da meada naquela hora que Jesus falou, pegou. Mas de repente Jesus falou assim: vós não querem ir embora também não? Aproveita o gancho aí que está indo todo mundo. Vai vocês 12 também. E de repente levantou Pedro e falou o seguinte: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavra de vida eterna? O homem natural, no seu estado físico e como ser humano, ele não tem para onde fugir. Para onde ele vai ir? Se só Jesus tem palavra de vida eterna, para onde vai fugir? Se não tem dois caminhos a escolher, a não ser céu e inferno, escolhe agora para onde tu quer ir. Aleluia, glórias a Deus. Não temos como fugir. Nesta vida nós temos duas escolhas: ou seguir com Cristo para ir para os céus, ou seguir os próprios caminhos e parar no abismo e queimar no fogo do inferno. Não temos como fugir dessa realidade. O lado visível espiritual é um grau máximo ao qual você ainda não entende, mas vai passar a entender dentro dessa campanha junto com a gente. Quantas e quantas pessoas você olha assim: mas eu não vou para a igreja não. Vou para a igreja fazer o quê? Olha lá a vida de A e de B. Não olhe para a vida de ninguém. Olhe para a sua vida e para a vida de Jesus. Porque a salvação é individual. É cada um por si e Deus por todos. Na hora da cobrança, Deus vai chamar um por um para poder cobrar, e cada um foi julgado segundo o que está escrito nos livros. Não tem como fugir. Fica olhando A, B, C para motivo para querer não ir para a igreja. Deus não vai ter isso como desculpa, porque na hora de se salvar, na hora de se fugir da ira de Deus e do inferno, não vai ter desculpa naquele dia, porque você teve uma Bíblia, você teve um tempo determinado nessa vida e não soube aproveitar. Por isso Deus não vai ter por desculpa na hora de dar a salvação e galardoar todos aqueles que serão galardoados no último dia. Só vai ser galardoado aqueles que perseveraram até o fim. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus cumprimentou: o reino de Deus é tomado à força. Mais à frente a Bíblia continua dizendo que temos que perseverar. A Bíblia diz que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Entendemos muito bem. Você pode seguir o teu caminho, você pode seguir a tua vida. Isso aí é problema teu, mas tem porém. O único jeito para ir para os céus não é ter os nossos próprios caminhos, mas ter na nossa vida os caminhos de Deus. Deus é real e existente, porque no último dia Ele vai chamar a existência homem de todos os tempos, épocas e lugares. Desde o início da criação, melhor ainda, desde lá dos céus, onde tudo começou, até nesta vida e até esse tempo de hoje e o tempo do que há por vir. Não tem esse negócio. Na hora da cobrança, tudo vai ser cobrado direitinho por Deus. Estamos em 2004, os anos se vêem, eu não sei nem quanto que eu vou partir, mas eu só sei de uma coisa: estamos em 2004, depois vai vir outros anos aí que se passa, e vai chegar um dia que tudo vai parar. O ano vai parar de ser contado, as horas vai parar de correr, e a Bíblia diz
que o nosso Deus é paciente. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Não haverá contagem de tempo. Hoje nós vivemos em contagem de tempo. O relógio está correndo. Daqui a pouquinho eu tenho que encerrar a mensagem. Eu entendo muito bem que eu tenho 1 hora para começar a mensagem e 1 hora para terminar. Mas no último dia, Deus só vai ter a hora da cobrança para depois jogar todos aqueles que foram condenados no lago de fogo e enxofre. Não tem como fugir. Lá em cima, na hora da cobrança, abre seus livros aí, anjo. Não adianta querer olhar pro relógio, se tiver relógio lá naquele dia, porque não vai ter mesmo. Não adianta querer olhar pro tempo, porque não vai ter tempo para contar. Não adianta querer olhar pro lado e nem pro outro. E nem adianta querer jogar a culpa em A e B, porque cada um será julgado segundo as suas obras e o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que há um memorial lá em cima. Deus vai vistoriar um por um. Dentro do tema da mensagem que nós estamos aqui hoje, a vistoria do servo de Deus. Não vai ter esse negócio, como disse o pastor Ricardo. Não vai ter meu pé me dói. Ou ajoelha agora para confessar e ir pro céu, ou então lá em cima não vai ter como se escapar mais. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. E vai ter aquele bonitão que vai querer cruzar o braço. Eu não vou me dobrar, não vai não? Anjo, traz a espada de fogo aí, meu filho. Tem um camarada aqui que ele acha que é alguma coisa. Vai lá. No último dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia, glórias a Deus. É melhor tua consciência arder agora e você saber que fornicação não entra lá, que adultério não entra lá, idólatra não entra lá, feiticeiro não entra lá, macumbeiro não entra lá, mentiroso não entra lá, e todo aquele que ama pouca vergonha nunca entrará lá. Quando chegar no último dia, chegou a hora de vistoriar. Tragam a todos e os livros também. E cada um foi julgado segundo o que está escrito. Você que tem as Sagradas Escrituras na mão, que não fala que não tem nada a ver, não, irmão. Esses crentes aí são muito fanáticos. Isso é fanatismo. Nós estamos no tempo da graça. Estamos sim no tempo da graça. Mas a graça de Deus é dada aos homens não para se aproveitar para ficar no pecado. A graça de Deus é dada para exaltar e glorificar a Deus e se santificar para o dia do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Alguns aproveitam, não, é tempo da graça. E Deus não vai, Deus só quer o coração. Deus que pensa aí que lá no céu é açougue. A Bíblia diz que Deus quer corpo, alma e espírito. E o principal, a alma do homem. Porque a Bíblia diz que Deus assim deu a nós um espírito e uma alma. E esse espírito e a alma tem que tornar para Deus. Nós mesmo, como a Bíblia diz, temos que tomar conta da nossa vida, zelar por nós para poder ir para o céu. Aí já fica um recado aqui para os fofoqueiros aproveitar o gancho. Você que fica tomando a conta de A, de B, de C, toma conta da sua vida. Porque você dará conta da sua vida para Deus. Não adianta você chegar lá em cima, Senhor, aproveitar que a minha língua está grande, quero falar de fulano e ciclano. Deus não vai aceitar. Porque a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem. Examine-se, pois, o homem. Aí fica aí, é isso mesmo, eu vou entregar para poder crescer de cargo. Meu Deus do céu. Vai por esse caminho. A Bíblia diz que há um memorial lá em cima e tudo está sendo escrito. Deve ser muito bonito aquele anjo escritor, né? Escreve aí, anjo. Escreve aí, anjo. Escreve aí, anjo. Escreve um segredinho também. Segredinho.
Fofoca, escreve aí, pra depois te cobrar naquele dia. Porque você só procurou pouca vergonha. Não é que Deus gosta de escrever fofoca, não. Porque a Bíblia diz que cada um será julgado segundo as suas obras. Se você tem uma obra de pouca vergonha, tudo isso será julgado no último dia. Ou então se ajeita agora para Deus te perdoar de todos os teus erros e tuas falhas. Aleluia, glórias a Deus. Porque senão estará escrito lá no memorial de Deus. E você vai cair na realidade no último dia da cobrança de Deus. Quando chegar naquele dia, o dia da vistoria, a vistoria na terra, a vistoria nos céus e a vistoria no inferno, o negócio vai ficar sério. A Bíblia diz que Satanás também estará lá. Vai estar lá aquele que enganou e seduziu todas as nações. Os demônios também vão estar lá. Ninguém vai se escapar. E tem porém, da direita os salve, da esquerda os bode. E qual lado que você quer estar? Decida-se agora se quiser ir para o céu. Porque naquele dia não vai ter alivio para ninguém. Mas Senhor, é uma falhazinha de nada. Olha, eu era dizimista. Olha, eu caminhava até para tua igreja. Eu fazia boas obras, fazia isso e aquilo outro. Mas você tinha responsabilidade na minha igreja. Ah, não, Senhor, pelo amor de Deus, aí não. Isso é um fardo muito pesado de dirigir igreja, tomar conta de igreja, tomar conta de criança de igreja. Isso é um fardo pesado. Fardo pesado. Anjo, vê aí para mim aí. Vê se consta aí no livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. É realidade. O lado visível espiritual é uma das maiores realidades de todos os tempos. Temos que se despertar, temos que entender que vai ter um dia que nós vamos se encontrar com Deus. Homens e mulheres de todas as idades, tempos, épocas e lugares, de todas as horas, de todos os tempos, estarão lá perante Deus. Quantas pessoas, irmão, que tiveram a oportunidade de fazer grandes coisas para Deus, mas antes quiseram ir para o mundo, quiseram virar cantor do mundo, quiseram virar ator do mundo, atriz, sei lá o que, quiseram fazer um monte de coisa de pouca vergonha lá para Satanás, porque para Deus nunca fizeram. A melhor história e o melhor jeito de fazer uma coisa para poder se apresentar para Deus e exaltar o seu santo nome é vindo para a igreja. Aí lá no céu vai começar uma nova história da tua vida, e nessa história você vai ser conhecido por Deus como um ator e como uma atriz nessa vida. E tem porém, você vai começar a cantar para Ele e exaltar o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Não queira fazer algo para este mundo, não queira fazer algo para esta vida, queira fazer algo que vai assim te livrar do lago de fogo e enxofre e vai te levar para os céus. Aceita Jesus Cristo, prega o Evangelho, anuncie o ano aceitável do Senhor e você verá a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E tem uns itinerantes por aí que fala que Deus não mata não. Mata não? Rouba a glória dele para tu ver o que vai acontecer contigo. Toda honra e toda glória e todo louvor pertence a Deus. Quem nunca ouviu falar de rei Herodes? Tentou roubar a glória de Deus, Deus o matou. Ou você exalta e glorifica a Deus, ou então Deus vai ter um encontro marcado contigo. Isso é realidade. Eu não estou vindo aqui para te apresentar uma história ou para falar uma fantasia para você. Eu não estou vindo aqui para aparecer, mas para deixar Deus aparecer e te mostrar a realidade da vida. Que a realidade é aceitar Jesus para ir para os céus, ou seguir o seu próprio caminho e queimar no inferno. Então você tem que escolher, porque Deus dá oportunidade de vida eterna para todos os homens. E o que eu digo eu vou tornar a repetir aqui: a oportunidade de vida para todos vocês. Enquanto há vida, há esperança de salvação.
Mas tem um porém: se não aproveitar ainda nessa vida para aceitar Jesus Cristo, para poder ir para os céus, tu vai queimar no inferno. Ou aceita Jesus agora, ou nunca subirá para lá. Porque quando Deus começar a vistoriar, o negócio vai ficar sério. A Bíblia diz que o julgamento já começou, e está começando pela casa do Senhor. O negócio está ficando sério mesmo. Enquanto em alguns lugares Deus está estreitando a palavra, e outros estão querendo afrouxar. E tem porém, é o último momento e a última hora. O dia do Senhor está vindo aí, porque o julgamento dele já começou. Aleluia, glórias a Deus. Homens de todos os tempos, épocas e lugares perante Deus, para o dia do acerto de conta, chegou a hora de vistoriar o servo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos nos despertar, porque o Senhor já está vindo aí. Deus já está vindo aí, e o soar da trombeta de Deus já está para tocar nos céus, aonde só escutará aqueles que estiver perseverando e estiver em ligação completa com Deus. Se não estiver ligado com o Senhor, não chegarás aos céus. Para ir para os céus, tem que aceitar a Jesus Cristo. Para ir para os céus, tem que estar ninitinho para Ele, porque na hora que a vistoria do servo de Deus passar, o negócio vai ficar estreito. E aí, a giripoca vai piar mesmo, porque vai querer correr e Deus vai segurar. Não, é agora. É agora. Eu quero te mandar pro céu, então tu vai se ajeitar agora. Aleluia, glórias a Deus. Essas são as palavras sinceras que o Senhor colocou em nosso coração. Aproveite a oportunidade de vida e vida eterna. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, que esteja anunciando o reino de Deus, realmente, que esteja anunciando e que não esteja ocultando a palavra do Senhor. Porque quando você perguntar alguma coisa da palavra de Deus e aquele itinerante tentar ocultar falando que não tem nada a ver, fuja daí, senão tu vai queimar junto com ele no inferno. Vai mesmo. É a Bíblia que diz, e eu também confirmo, porque a palavra do Senhor, aquele que tirar um tio da palavra de Deus, também será tirada a sua parte da árvore da vida. Aquele que acrescentar, as pragas que estão escritas nesse livro virão sobre eles. Por isso que tu vê um monte de gente aí, ó, tudo marasmado, tudo de qualquer jeito. Sabe por causa de quê? Tentaram um dia tirar algo da palavra de Deus que não era para tirar, e a mão de Deus veio sobre eles, e a cobrança também. Aleluia, glórias a Deus. Quem nunca ouviu falar daquele rei que tentou zombar dos vasos sagrados de Deus e de repente vê a mão na parede? Tekel, Tekel, Menel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Quem nunca viu falar também de um outro rei, está na Bíblia escrito isso, que virou animal por não querer obedecer também a Deus, por querer se levantar contra Deus. Ninguém se levanta contra Deus. Aqueles que tentarem se levantar, olhando para os céus, tentando achar que é alguma coisa, achando que pode contra Deus, ninguém pode. Deus vai jogar por terra. Aleluia, glórias a Deus. É realidade, o nosso Deus é real. Como nós somos reais, como seres humanos nessa vida, homens, mulheres e anciões e crianças, somos reais. Nasce cada dia uma criança, um monte, toda hora tá nascendo gente, tá morrendo. Sabe o que quer dizer? Nós somos reais. O nosso Deus também é real, porque Ele está lá no seu trono, olhando aqui para a terra e esperando você se levantar para aceitar o seu Filho, que é Jesus. Aceite a Jesus Cristo e você receberás o reino de Deus.
Você subirás para os céus, porque a nossa vida nessa vida está contada. Desde o nosso 0 ano de idade até a minha idade de agora, que eu tô com 27 anos. E a minha idade, a mais por vir, mais para frente, está contada por Deus. Um dia eu vou partir dessa vida para outra, e um dia tu vai partir também. E a Bíblia diz assim: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Não temos como fugir. Um dia nós vamos se encontrar com Deus. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Não confie em homens, confie em Deus. Porque o homem falha, mas Deus não falha. Quando você confia em Deus, a bênção é completa. Quando você confia em homens, tudo é incompleto, você se decepciona. Mas confiando em Deus, a vitória é certa, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Larga essas pessoas que não querem compromisso com Deus. Tente ajudar ela. Desça o cajado mesmo, prega o evangelho. Se não querer ouvir, sarta de fora. Senão, te levará para o inferno. Porque se a pessoa não quer entrar no teu linguajar, que é um linguajar celestial, então não entre no linguajar dela, que é um linguajar terreno. Entre no linguajar de Deus, e você receberá a coroa da vida e vai morar no céu. E Deus vai te dar uma vitória tão grande, e quando chegar lá em cima, Ele vai te galardoar. E você sempre vai exaltar e glorificar o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso exalte a Deus, e a vitória dos céus sobre ti, virá grandemente e 10 vezes mais. E seja um ofertante dizimista. Não estou falando isso de mim mesmo, porque tu repreenderás o devorador, como diz em Malaquias, e as bênçãos dos céus vai se completar mais do que completa, do que já há na tua vida. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. E Deus vai falar sempre contigo e vai te abençoar todos os dias, porque você passou a entender a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.